Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade com os comentários que eu venho fazendo sobre livros e filmes, principalmente também, né? E hoje eu gostaria de falar de um dos filmes que eu mais gosto, se não é o meu favorito, né? Do grande Martin Scorsese. Martin Scorsese, que tinha como seu queridinho, né, nos filmes sempre a atuação do Robert De Niro. E esse filme, Taxi Driver, que eu vou falar hoje, é com o Robert De Niro, né? E depois ele passou a fazer muitos filmes com o Leonardo DiCaprio, né? O Leonardo DiCaprio acabou ganhando esse lugar de destaque, sendo o ator queridinho do Scorsese, né? O Scorsese é curioso porque ele, inclusive, admira o cinema brasileiro. Ele deu uma declaração uma vez falando que um dos filmes mais brilhantes que ele já assistiu foi Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é aquele filme do Glauber Rocha, né? O Francis Ford Coppola também admira muito o cinema brasileiro, né? Bom, esse filme Taxi Driver que eu quero falar hoje é um filme de 1976, né? Em 2016 ele completou 40 anos, né? É um filme muito curioso e singular, porque ele vai contar justamente a história de Travis Bickle. Na verdade, ele é um veterano do Vietnã que volta da guerra, né? E precisa se inserir novamente na sociedade. E ele é um solitário, loneliness. Sempre se fala dessa loneliness nesse filme, que é a solidão. E ele, então, vai tentar um emprego e se inscreve numa companhia de táxi para trabalhar como motorista de táxi. Taxi Driver é o título do filme, né? E muito curioso esse filme, porque esse filme é de um roteirista chamado Paul Schrader. E o Paul Schrader, ele se inspirou muito num fato que aconteceu em 1972, quando Arthur Bremer foi um patriota norte-americano, que se dizia patriota, contra os políticos, contra a casta de políticos e tudo mais, que tentou fazer um assassinato do candidato à presidência George Wallace. Então ele tentou atirar no George Wallace. E esse tema dos patriotas que viam a classe política como traidores e que não se inseriam na sociedade, não se enquadravam na sociedade de certa forma, vai ser um tema que o Paul Schrader, então o roteirista, vai se inspirar para escrever o roteiro de Taxi Driver, né? O Travis, ele é um sujeito interiorano, dá para você perceber até pelas roupas que ele usa. Ele usa calça jeans colada, com bota de cowboy, né? Camisas xadrez e o casaco da King Kong Company, com o broche, né? Que é, na verdade, um casaco do exército norte-americano, do Vietnã e tudo mais, né? E ele, no começo do filme, já vai falando da degradação daquela Nova York, dos subúrbios de Nova York ao qual ele percorria, falando que quando chovia, a chuva limpava os dejetos da decadência e da escória humana que habitava aqueles lugares. Eram os lugares que tinham muitos meretrícios, lugares que tinha muitos cafetões, né, cafetãos, tinha muita prostituição. E no filme, como é um filme de 1976, ele tem algumas coisas que hoje, devido ao politicamente correto, não apareceria. Por exemplo, ele considera escória também os homossexuais, os negros depravados e tudo mais, mas inclusive é uma jogada, e o Martin Scorsese jamais compactua dessas ideias, mas é uma jogada para mostrar justamente aquela visão do garoto interiorano, que é o Travis, quando se depara com uma grande cidade, e ele não está acostumado com esse dinamismo, e essas questões até decadentes da grande cidade mesmo, dos subúrbios da grande cidade. Ele fala que ele tem que limpar o sêmen daqueles que ocupam o táxi no carro dele, né? Que pegam o táxi com ele e tudo mais. Só que o Travis, ao mesmo tempo que ele é um sujeito que tem aversão a essa decadência da sociedade, da cidade grande, ele tem um profundo desespero e vontade de se integrar e entrar nessa sociedade. Ele, na verdade, é um outsider. E aí eu lembro do livro do Norbert Elias, Os Estabelecidos, os Outsiders. Ele é um outsider que faz de tudo para poder fazer parte daquela sociedade também. E na verdade a sua frustração
talvez é uma frustração dele não ser como os demais. E aí ele acaba reproduzindo essa forma de visão de mundo que ele tem e tudo mais. No começo, ele vai se incomodando com aquelas coisas da cidade grande. Ele tem um hábito de frequentar cinemas adultos, né, de filmes adultos, né? E então ele fica naquela sua solidão, né? Até que com o tempo ele já vai passando a se desgastar. E o homem solidão, e esse filme é um filme que trata sobre a solidão, é o homem sozinho, né? A revolta do homem sozinho, solitário. Que com o tempo ele passa a se incomodar, e aí todo esse descontentamento vai se transformar em rebelião, né? Em rebeldia, né? Vários planos do filme feito em vermelho, a cor vermelha, principalmente das luzes de neon ali dos subúrbios nova-iorquinos e tudo mais, ela é muito presente. E ela nos diz também aquela questão da revolta. A minha interpretação é que a cor vermelha simboliza revolta, né? Revolução e tudo mais. E é o que vai acabar despertando no Travis. Mas o Travis, ele tem uma ideia... uma imagem idealizada do que seria a mulher, né? A questão da mulher. Então ele conhece a Betsy. A Betsy, ela trabalha na campanha de um candidato à presidência, o Palantine, né? E a Betsy, então, ele vai colocar essa Betsy num pedestal como o exemplo de mulher pura. E ele começa a ir atrás dela, querendo ficar com ela. E ela acaba se interessando por ele, né? Já vou deixando claro que esse vídeo contém spoiler, né? E aí, ele, tão acostumado na sua solidão e naquela vida que ele leva a Betsy depois de um almoço para assistir um filme adulto, né? E ela fica ofendida com aquilo e vai embora, e ele fica sem entender. Então, na verdade, ele é até inocente, beira até a inocência essa própria revolta dele que ele vai ter depois e tudo mais, né? E... enfim. E com o tempo você vai percebendo que esse filme dialoga com questões que hoje elas são feitas uma espécie de releitura. As feministas dizem que é um filme feminista, que é para mostrar essa questão do machismo e a forma com que o Travis olha para as mulheres e tudo mais, idealizando a mulher e tudo mais. Só que o Travis, na verdade, é um cavaleiro andante, né? Ele é um cowboy, na verdade. Ele é o herói, aquela figura do herói, aquela figura do cavaleiro andante. Não é à toa até que ele usa suas botas de cowboy. E uma analogia do táxi. O táxi pode ser o seu cavalo. Só muda o Velho Oeste para Nova York e o cavalo pelo táxi, né? E aquela figura heróica, romântica do homem, do idealismo, do amor romântico que ele tem pela Betsy também. É aquele idealismo medieval que sofreu uma grande decadência. E aí a gente tem a figura até do Dom Quixote e tudo mais, que simboliza isso, né? Essa questão da solidão também me lembra muito os personagens do Albert Camus, aquele personagem do O Estrangeiro, né? Que ele é esvaído de qualquer sentido da vida, né? E é o absurdismo, e também dialoga também, na meu ver, esse filme com o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, né? Aquela parte da sociedade que a gente não quer enxergar e que existe, é tão nítida aos nossos olhos, e que ela se converge e tem um ponto de encontro, todas essas mazelas, na cidade grande. E essa história do jovem provinciano que vai à cidade grande e se decepciona com tudo isso, ela é muito corriqueira na história. Você pode pegar até a figura do próprio Hitler, né? Que quando ele saiu da sua pequena aldeia lá, Braunau am Inn, e vai tentar estudar arquitetura, na verdade pintura, né? Na Academia de Viena, e quando ele vai e fracassou, não conseguiu, né? Era um artista fracassado, e quando ele vai para a Alemanha, ele vive tudo isso e desenvolve as suas ideias preconceituosas e nacionalistas e xenófobas ao ver justamente a decadência da cidade grande. É o sujeito que sai das relações vicinais, das relações comunais, e quando vai para um locus do dinamismo, mais cosmopolita e tudo mais, ele não se adequa. Só que ao mesmo tempo que ele não se adequa,
ele reproduz essa visão, muitas vezes considerada preconceituosa aos olhos de muito. Eu simpatizo com a revolta do Travis, não com a revolta armada e tudo mais, mas eu simpatizo com a sua dor, porque eu também, embora seja casado, tenha minha companheira, minha esposa, eu me considero uma pessoa muito sozinha, e a solidão ela traz esses... ela é típica desses grandes centros urbanos, né? Ao mesmo tempo que está todo mundo dividindo um espaço pequeno, as pessoas elas são isoladas dentro, em si mesmadas, né? E estão atomizadas todas elas, rompendo aquelas relações de solidariedade mecânica, talvez, que já existiam no passado, nas sociedades mais comunais, né? E aí surge a sociedade orgânica, que é a sociedade da cidade, né? O Travis, então, ele vai com o tempo se rebelando e ele vai comprar armas. Ele compra umas pistolas e ele desenvolve um mecanismo para poder, automático, para mexer o braço e vir a pistola, ele poder disparar e tudo mais. Porque depois de um diálogo que ele tem até com um colega de trabalho, que também é motorista de táxi, que ele fala pra ele: você é jovem, vá atrás das mulheres, relaxa um pouco, a sociedade é assim mesmo, a voz da experiência, né? Ele não se conforma, ele não é um conformista. E ele acaba se posicionando contra esse diálogo conformista. Então é a rebelião do outsider que faz uma espécie de rebelião contra, contra a modernidade. É a revolta do tradicional, do conservador contra a modernidade. E esse filme nos mostra que o conservador, ele também é aliado à revolta. A gente tem a ideia de que a revolta ela é só do revolucionário, à esquerda e tudo mais, mas aqueles que querem manter os bons costumes e a ordem, que prezam pela ordem, eles também se rebelam e também se revoltam. Então a revolta ela não é exclusiva de um espectro político apenas, né? E tudo isso vai culminar e vai chegar num ponto mais drástico quando ele conhece a Iris, né? A Iris é inclusive personagem da Jodie Foster, que era jovem, tinha 13, 14 anos na época que fez o filme, né? Ela é uma prostituta menor de idade, que entra no carro dele lá do táxi, correndo e triste e tal. E ele vai se contagiar muito com isso, né? Ele vai ficar muito tocado de ver que é uma menina de família, uma menina que deveria estar estudando, que deveria estar pensando no seu futuro, dentro daquele meio degradante e tudo mais. Então ele vai, ao mesmo tempo que ele tem a figura da mulher ideal, que é a Betsy, como a esposa e a companheira ideal, ele tem uma figura também meio que paterna. Ele desenvolve uma figura quase que paterna com a Iris. Ele inclusive vai no cafetão lá da Iris e compra uma sessão, né, para ficar com ela lá. Ela pensa que eles vão ter relações sexuais e tudo, e ele vai lá: não, eu não quero ter relações sexuais, eu quero conversar com você, eu quero que você saia dessa vida e tudo. E ela acha até ele um cara meio careta, assim, e tal, né? E isso daí, então, é o começo da revolta dele, é o ápice, quando ele vê esse caso da Iris. Então, ele começa a fazer treinamentos. Ele fala assim: vou deixar a preguiça de lado, vou deixar o sedentarismo de lado. Ele começa a fazer flexões no seu quarto e a treinar tiros com a pistola, porque ele resolve se rebelar e fazer justiça com as próprias mãos, né? O filme é repleto de passagens onde eles exalam vapor. O vapor que sobe dos bueiros daquele local decadente, dos meretrícios e tudo mais. E a cor vermelha, sempre que ele para num farol, a cor vermelha em destaque. Como eu disse, o vermelho simbolizando a raiva e a paixão ao mesmo tempo. Só que às vezes, quando abre o sinal, vem a luz verde ou algumas luzes de neon da cidade azuis, elas contrastam com o vermelho, trazendo aquele ideal de pureza, né? Eu acho que o azul simboliza a pureza. Então é a pureza do Travis, de um sujeito que clama por uma visão de sociedade que ele considera casta, e até a visão que ele tem às mulheres e tudo mais, que faz com que ele tenha esse entrechoque com esse local decadente e tudo mais, né? Bom, então ele vai lá e treina no seu quarto e fica pronto para fazer uma revolta, né? Vale lembrar que esse filme é um filme que mostra a profundidade do homem comum também. Existe uma profundidade filosófica também
no homem comum, embora ele não seja um grande letrado, né, o Travis também não é nenhum intelectual, ele tem a sua percepção e visão de mundo, ele tem a sua visão, a sua cosmovisão das coisas, e ele, dentro daquela lógica, dentro daquele meio, ele também se faz profundo. Isso vem a mostrar quando ele, inclusive, numa das corridas de táxi, ele pega o Palantine lá, o Palantine entra no carro dele, e ele leva o candidato à presidência, então, a um evento. E aí o candidato pergunta para ele, então, Travis, o que você acha que a gente deveria fazer? E ele vai lá e vomita a sua visão de cidade que ele gostaria que fosse, só que repleta de preconceitos e repleta daquela visão mais conservadora, né? Parecido com aquelas pessoas que assistem o noticiário do Datena ou do Siqueira Júnior, né? É o cidadão comum, a visão que ele tem de aversão a qualquer escória humana, a qualquer coisa assim, né? E o Palantine fica assustado, né, com ele, falando, caramba, o cara tem uma visão que lembra muito aquela visão que foi o embrião do fascismo, né? O embrião do fascismo, o embrião das ditaduras e tudo mais. Porque todo regime totalitário, ele tem uma moral muito profunda por detrás. E o Travis é extremamente moralista, né? Só que eu simpatizo da revolta do Travis, né? Embora a gente saiba que tá errado e tudo mais, né? Tá errado aos olhos de uma constituição, aos olhos do legalismo, aos olhos do direito legal, da lei, do império da lei. Ele está errado em seguir aquela olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, né? Mas a gente sabe muitas vezes que a revolta do Travis é a revolta que todos nós temos. Quantas vezes a gente não se depara com uma injustiça e fica imaginando a gente dando uma revanche, um revanchismo, pagando na mesma moeda, o olho por olho, dente por dente. E o Travis consegue materializar através do Scorsese, o personagem Travis, através do diretor Scorsese, consegue materializar essa vontade, e a gente assistindo esse filme, a gente se realiza com o que o Travis faz mais pra frente e tudo mais, né? Dizem que numa entrevista o Scorsese falou que o Travis, na verdade, é um sujeito castrado. Ele não pode ter relações com a Betsy porque ela é uma casta, ela é pura, mas ao mesmo tempo ele não pode ter relações com a Iris porque ele tem essa questão, não digo politicamente correta, mas certa da sociedade, que não se pode ter relações com uma menor e ela está num ambiente errado para ela. Outra coisa curiosa do filme é que o filme, todas as corridas que ele faz, você não vê o taxímetro correndo. E uma das poucas que o taxímetro corre um pouco mais é quando um colarinho branco, um magnata, entra com uma prostituta no carro, né? E ele fica olhando de canto de olho, incomodado com aquilo, né? Então, ou seja, seria uma denotação de que aquilo só existiria porque existem pessoas estabelecidas, os outsiders que estão ali naquele local degradado só existem e se alimentam e vivem porque os estabelecidos da cidade vão a esses subúrbios e alimentam tudo isso. O tráfico de drogas só existe porque o garoto rico das famílias ricas compra droga na periferia. E a prostituição só existe porque esses colarinhos brancos traindo as mulheres vão lá. Só que ao mesmo tempo o Travis, ele no fundo tem um desejo, assim como eu disse, de pertencer à sociedade. Ele é um outsider que vive morrendo de vontade de ser um estabelecido. Ele também gostaria de ter uma companhia feminina. A solidão também o afeta, embora a solidão é um problema muito grande para ele. Então ele inveja também casais de namorados que saem pelas ruas ou entram no seu táxi também. Então, ao mesmo tempo que ele é um antissexual, não digo um assexuado, mas ao mesmo tempo que ele é antissexual, numa época de revolução sexual, principalmente nos anos 60 e 70, no mundo inteiro, ele é contra essa depravação sexual, mas ao mesmo tempo ele gostaria de ter de se fazer dessa questão sexual com uma companheira. Então ele é aquele que gostaria de adentrar, e o filme trabalha com as questões freudianas, né? É muito freudiano nesse sentido. Mas ao mesmo tempo também ele trabalha com as questões do Sartre, né? As questões puramente existencialistas, porque
o Travis traz ao longo do filme, embora toda essa leitura que eu venho fazendo para vocês aqui, ele traz uma questão eminentemente existencialista, né? Não é à toa que eu identifiquei muito os personagens do Albert Camus nesse filme, né? Bom, a sequência de edição do filme foi muito baseada no Sergei Eisenstein. O Sergei Eisenstein do cinema soviético, essa edição do filme para trazer os eventos cada vez mais chocantes, parecido com aquela escadaria de Odessa, onde cai aquele carrinho de bebê lá no filme do massacre da escadaria de Odessa, né, do Eisenstein. Tem elementos muito parecidos nesse filme também. E esses elementos são elementos muito parecidos de um outro filme também, que são Os Intocáveis, The Untouchables. Os Intocáveis é um filme também que retrata a história lá do Elliot Ness e tal. E tem uma cena, inclusive, que eles refizeram um remake da cena do carrinho de bebê, né, da escadaria de Odessa do Eisenstein, do encoraçado Potemkin, né? Bom, então o Travis, ele vai lá e se vinga de todas essas mazelas, tudo aquilo que a sociedade gostaria de fazer, ele vai lá e faz num ato. Ele mata o cafetão que ficava persuadindo a Iris e tudo mais. E aí ele acaba se tornando um herói. Só que esse final do filme, já tô contando aqui, é spoiler, né? Não fica muito claro se aquilo é uma idealização dele ou se aquilo realmente é de fato, né? E aí ele vai fazer uma última corrida com a Betsy, e a Betsy entra no carro e ela vê ele com outros olhos, com os olhos de um herói. Só que aí tem uma sequência de plano nessa sequência do filme, que ele olha a Betsy através do espelho do carro. E aí tem uma leitura, até que algumas feministas fazem e tal, de que essa leitura dele olhar a Betsy, o passageiro, que é a mulher idealizada e casta, pelo espelho do carro, mostra que ele mostra exatamente a visão e a forma com que ele acha que as mulheres devem ser. As mulheres intocáveis, as mulheres castas, que se pode olhar apenas pelo canto de um retrovisor, mas ele no comando delas, ele no comando do táxi levando ela. Exatamente igual um herói antigo colocava na garupa do cavalo a mulher e salvava a princesa de um castelo e qualquer coisa assim. Então ele estaria salvando uma mulher pura e casta daquela sociedade degradante, né? A relação que ele tem com o Palantine não é uma relação de crença e ideologia política de verdade. Ele apenas acredita no Palantine, nas ideias do Palantine, por conta da Betsy. Se não fosse a Betsy, ele talvez passasse despercebido qualquer tipo de política. Ele é um alienado político. O Travis é um alienado político. Só que o alienado político, ele também tem a sua revolta, e quando ele pretende se fazer político, pretende se fazer acompanhando a política ou antenado com as coisas que tem, ele acaba reproduzindo o preconceito do homem comum. O filme é genial. Inclusive tem uma menção, e era na época de auge dos punks e dos skinheads, nos anos 70, nos Estados Unidos e na Inglaterra também, que ele faz um moicano. Então ele corta o cabelo e deixa um moicano quando ele vai se rebelar, né? E ele tenta fazer um atentado até num comício político e tudo, e aí perseguem ele e vão atrás dele. Ele, no fundo, gostaria de trabalhar para o serviço secreto. É aquele tipo de pessoa que sonharia em entrar para a polícia para poder fazer valer a corporação e limpar as ruas de todas as mazelas e tudo mais. Então é essa a visão do Travis mesmo, né? É um filme sensacional. Eu estou fazendo uma leitura aqui. Eu recomendo que vocês assistam o filme, né? Mas essa é uma leitura que algumas pessoas fazem, tal, do filme. E muitas dessas leituras são até um pouco anacrônicas, né? Mas o Scorsese dizem que ele deu uma declaração uma vez falando que é um filme que traz essas ideias do ideal da mulher que é pro Travis, que ele quis brincar com isso. E ele quis mostrar o Travis como uma coisa, um anti-herói, como um contra-exemplo, não como um exemplo. Mas ele acaba sendo ovacionado e a plateia e o espectador acaba admirando o Travis, porque o Travis e a revolta do Travis, no fundo, é a revolta que todos nós temos, né? Muito obrigado,
Curta, se inscreva, compartilhe, recomendo o filme. Ele tá nos maiores streamings aí, eu acho que tá no Netflix inclusive também, dá pra vocês acharem. Grande filme e grande abraço a vocês. Valeu!